os 10 criminosos mais famosos do Brasil. E aí, galera? Beleza? Já pararam para pensar em quem são os figuras que ficaram marcados na história do crime aqui no Brasil? Aqueles que, mesmo sem a gente concordar, deixaram uma cicatriz na sociedade? Pois é, no vídeo de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nesse mundo obscuro e revelar os 10 criminosos que, para bem ou para mal, ficaram famosos no Brasil. Mas antes de começar a desvendar esses casos, já sabe, né? Deixa o like aí para dar aquela força, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. E ó, já prepara o coração porque as histórias que a gente vai contar hoje são de arrepiar. Para começar nossa lista, a gente volta no tempo, lá para os anos 60 e 70, para conhecer a história do Lúcio Flávio. Esse cara era o terror dos bancos, um verdadeiro mestre na arte do assalto. Imagina só, ele planejava cada golpe nos mínimos detalhes, tipo um Pelé da bandidagem. E a polícia? A polícia vivia em polvorosa atrás dele, mas o cara era esperto, sagaz, parecia ter um santo forte para escapar das batidas. O Lúcio Flávio morreu de forma trágica, como era de se esperar de alguém que vivia no fio da navalha. Mas a história dele, essa ficou. Se você pensa que a gente já falou do cara mais casca-grossa do crime, segura essa marimba aí que agora a gente vai falar do Marcola, o Marco Williams Herbas Camacho. Já ouviu falar? Não? Então, senta que lá vem história. O Marcola é tipo um Fernandinho Beiramar, mas em vez de mandar nas bocas de fumo, ele comanda tudo de dentro da cadeia. É isso mesmo que você ouviu. De dentro da cadeia. Ele é o cabeça por trás do PCC, o primeiro comando da capital, a maior facção criminosa do Brasil. E não pense que ele tá lá dentro só tomando chá e jogando dama, não. Sob o comando dele, o PCC cresceu mais rápido que pipoca em panela quente. A influência dele vai além dos muros da prisão, mostrando o quão poderoso e perigoso ele realmente é. Preparem-se para conhecer o Fernandinho Beiramar, o mago das drogas, o rei do tráfico internacional. Esse cara era tipo um ilusionista, mas em vez de tirar coelho da cartola, ele fazia toneladas de drogas e armas desaparecerem e reaparecerem em diferentes cantos do mundo. Nos anos 90, o nome dele era sinônimo de poder e fortuna no mundo do crime. Ele tinha conexões com os cartéis mais perigosos do planeta. Era tipo um jogador da seleção brasileira do tráfico internacional. Mas, como a gente sabe, a vida de rei do crime não dura para sempre. O Beiramar acabou sendo capturado e hoje cumpre pena por seus crimes. Capítulo 4. Nem da Rocinha, o dono do morro. Agora a gente desembarca no Rio de Janeiro, mais precisamente na Rocinha, a maior favela da América Latina, para conhecer a história do NEM. Antônio Francisco Bonfim Lopes, vulgo NEM da Rocinha, era o todo-poderoso do tráfico na comunidade. Ele tinha o controle de tudo, da venda de drogas à segurança, da justiça às relações com a comunidade. Por muito tempo, o NEM foi a lei na Rocinha. Mas a calmaria na Rocinha acabou em 2011, quando uma mega operação policial colocou fim ao reinado do NEM. Hoje, o NEM está atrás das grades, mas sua história continua viva na memória dos moradores da Rocinha. Capítulo 5. Escadinha, o mestre da fuga. Se você pensa que já viu de tudo nessa vida, prepare-se para conhecer a história do Escadinha, o Houdini do crime, o rei da fuga. Esse cara era tipo um mágico, mas em vez de fazer gente desaparecer, ele fazia ele mesmo sumir da frente da polícia. Nos anos 80, o nome do Escadinha, José Carlos dos Reis Ensina, no RG, era sinônimo de dor de cabeça para a polícia do Rio de Janeiro. Ele comandava o tráfico no Morro do Juramento e era especialista em escapar das grades. Sério, gente, o cara parecia ter o dom de se teletransportar para fora da cadeia. Mas, como a gente sabe, a justiça tarda, mas não falha.
Capítulo 6. Madame Satã. A lenda da Lapa. E agora a gente sai um pouco do mundo do tráfico para conhecer uma figuraça, uma lenda da Lapa boêmia dos anos 30, Madame Satã, João Francisco dos Santos. Esse era seu nome de batismo. Era um personagem complexo, cheio de nuances, que transitava entre o crime, a cultura e a luta pelos direitos LGBTQIA+. Madame Satã era uma figuraça, um show à parte. Ela se montava toda, com direito a vestido, maquiagem, plumas, paetês e muito glamour, desafiando os costumes e preconceitos da época. Mas por trás da maquiagem e do brilho, Madame Satã também tinha um lado obscuro. Ela se envolvia em brigas, confusões, pequenos delitos e acabou passando um bom tempo na cadeia. Capítulo 7. Lampião, o rei do cangaço. Se preparem para conhecer a história de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o cangaceiro mais famoso do Brasil. Esse cara era tipo um Robin Hood do sertão, um justiceiro que desafiava o poder dos coronéis e lutava pelos pobres e oprimidos. No início do século XX, o Nordeste brasileiro era dominado pelos coronéis, grandes fazendeiros que mandavam e desmandavam na região. E foi nesse cenário de desigualdade e injustiça que Lampião e seu bando de cangaceiros surgiram, como um grito de revolta contra a opressão. Lampião era um líder nato, um estrategista de guerrilha que conhecia o sertão como a palma da sua mão. E foi numa dessas emboscadas que a história de Lampião chegou ao fim. E por falar em Lampião, como não falar dela, a Maria Bonita, a rainha do cangaço. Maria Déia, seu nome verdadeiro, desafiou os costumes para viver uma vida de aventura e liberdade. Enquanto a maioria das mulheres se dedicava aos afazeres domésticos, Maria Bonita escolheu um caminho diferente. Ela trocou o conforto do lar pela vida incerta no cangaço, enfrentando perigos e preconceitos. Maria Bonita era forte, corajosa e habilidosa no manejo das armas. Sua história de amor com Lampião se tornou uma lenda. E agora a gente volta para o Rio de Janeiro, mais precisamente para o submundo do crime, para conhecer a história de Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, um dos criminosos mais temidos e cruéis que o Rio de Janeiro já viu. Elias Maluco era o típico bandido que colocava medo até nos bandidos. Ele comandava o tráfico de drogas em várias comunidades cariocas com mão de ferro, eliminando seus inimigos sem dó nem piedade. Mas o crime que chocou o Brasil e colocou Elias Maluco no topo da lista dos criminosos mais procurados foi o brutal assassinato do jornalista Tim Lopes, em 2002. A morte de Tim Lopes gerou uma onda de comoção nacional e uma intensa busca por Elias Maluco, que acabou sendo preso e condenado a mais de 28 anos de prisão. E para fechar nossa lista com chave de ouro, ou melhor, com chave de sela, a gente vai conhecer a história de Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, o maior serial killer da história do Brasil. Preparem seus corações, porque essa história é pesada. Pedrinho Matador era o terror dos criminosos, uma espécie de justiceiro sanguinário que matava aqueles que ele considerava merecedores de punição. Ele dizia ter matado mais de 100 pessoas, a maioria dentro da cadeia, e suas vítimas eram, em sua maioria, estupradores, assassinos e outros criminosos. Sua história é marcada por violência extrema e crueldade. Ele matava de forma fria e calculada, sem demonstrar qualquer tipo de remorso ou arrependimento. Ele era um produto de um sistema falido, que o transformou em um monstro. E aí, galera, o que acharam da nossa viagem pelo submundo do crime? Deu pra ver que a gente tem histórias de arrepiar aqui no Brasil, né? Histórias de bandidos que ficaram famosos, cada um à sua maneira. Mas é importante lembrar que por trás de cada crime existe uma história de dor e sofrimento. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!